of night. Blackbird sing at dead of night. Take these broken wings and learn to fly, fly all your lives. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly, blackbird flies into the light of a dark black night. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos conversar sobre OAB, sobre deontologia. A música que eu estava tocando aqui era Blackbird, os Beatles, os The Beatles. Bom, vamos lá. Conversando aí sobre deontologia e especificamente sobre o exame da ordem. Então vamos falar sobre o exame da ordem, que é um assunto que interessa a você, e depois eu vou falar sobre deontologia, sobre ética profissional. Então, o que acontece? A ética profissional é uma das matérias aí que compõe o seu exame da ordem, mas antes de falar sobre então, a ética profissional, falando um pouquinho sobre o exame da ordem, o exame da ordem é justamente um requisito necessário aí para a sua habilitação para ser advogado. Se você abrir a sua Lei 8.906 de 94, você vai perceber que há ali 7 requisitos que você tem que cumprir para se tornar, para se inscrever na OAB e, enfim, se tornar advogado, se tornar advogado. Os incisos ali, os requisitos do artigo 8º da Lei 8.906 dizem que você tem que ter capacidade civil, você tem que ter diploma ou a certidão de graduação em Direito, você tem que ter o título de eleitor, você tem que ter o alistamento militar, no caso de brasileiro, você tem que... Você na verdade não pode ter um cargo incompatível com a advocacia, então nenhum dos cargos lá do artigo 28 da mesma lei você vai poder estar ocupando para se inscrever na OAB. Você tem que ter idoneidade moral e você também tem que prestar um compromisso perante o Conselho Seccional da OAB. Além desses 6 requisitos que eu já falei, eu pulei o inciso 4º, que é justamente o inciso 4º que diz que o exame da ordem ele é um dos requisitos, você ser aprovado no exame da ordem é um dos seus requisitos para você poder se inscrever na OAB. E é obviamente que é o mais complicado, é o mais difícil de todos os requisitos, é justamente isso. Porque prestar compromisso é fácil, ter a idoneidade moral é relativamente tranquilo e realmente talvez o inciso 4º aí seja o mais complicado. Bom, o que acontece em termos do exame da ordem? Normalmente você tem 3 exames da ordem por ano, eu digo normalmente, porque é assim que a OAB vem trabalhando, mesmo depois da unificação com a CESP. Primeiro a banca unificada foi a CESP, essa unificação do exame da ordem com a CESP durou mais ou menos de 2007 a 2010, dependendo da seccional, porque as seccionais de São Paulo e Rio Grande do Sul foram as últimas a aderirem a esse formato do exame unificado. Para você ter uma ideia, o exame, de uma certa forma, ele começou a ficar unificado a partir de 2004. Em 2004, as seccionais do Nordeste, Bahia, Sergipe, Paraíba, enfim, várias seccionais no Nordeste decidiram unificar o exame da ordem ali, naquela região Nordeste. Depois, essa ideia da unificação ela começou a ganhar força e em 2007 o Rio de Janeiro, por exemplo, aderiu ao exame unificado, com a CESP sendo a organizadora, e finalmente em 2010, o exame 2010.2, se não me engano, foi já sobre a chancela aí da FGV. E desde então se fez a contagem, nós estamos indo aí para o 19º exame da ordem da era FGV. O fato é que muita coisa mudou, mas algumas coisas ainda continuam semelhantes desde que, enfim, até quando não era unificado. O fato é que o exame da ordem ele é previsto para aqueles que já concluíram o curso de Direito. A ideia é você concluir o curso de Direito e depois, sim, aí você faria o exame da ordem, né? A ideia era essa.
Para você ter uma ideia, o porquê do surgimento do exame da ordem, basicamente foi uma forma da OAB tentar, de uma certa forma, controlar melhor, enfim, qualificar melhor, exigir melhor qualificação daqueles que queriam exercer advocacia. E a gente sabe que durante um bom tempo aí, sem o exame da ordem, ou quando o exame da ordem não era obrigatório, a qualidade da prestação de serviços profissionais ela foi muito questionada e, enfim, a forma de colocar a aprovação do exame da ordem como algo obrigatório veio já a partir da Lei 8.906. Antes era facultativo, tá? E, enfim, como eu estava dizendo, a aprovação ela viria no exame da ordem a ser feita depois de concluído o curso. Acontece que já há muito tempo, estudantes aí do 10º período ingressavam com mandado de segurança para pleitear a realização da prova. Queriam fazer a prova ainda no 10º período, porque muitas vezes o período se alongava, a inscrição abria antes, enfim, da conclusão mesmo do curso. Então, normalmente ganhavam o mandado de segurança para conseguir fazer a prova e, uma vez aprovados, conseguiam fazer essa inscrição. Eu acho que depois de muito tempo, depois de muita briga para lá e para cá, a OAB liberou. Então, o acesso não só para o pessoal do 10º, mas do 9º período, porque algumas faculdades não subdividem em períodos, né? Subdividem em anos. Então, você teria aí o 5º ano sendo contemplado para poder fazer o exame da ordem. Então, uma vez realizado o exame da ordem, então o pessoal já no 9º, 10º período já poderia fazer. Acho que um grande problema que você tem já nessa fase é que você tem uma ansiedade muito grande para enfim, ser aprovado ainda durante a sua faculdade. Mas se é de cada um, você que se inscreveu, você agora que tem que cuidar. Um ponto importante que eu acho bom destacar para quem vai fazer o exame da ordem é que justamente no momento de inscrição, em que você decide então se inscrever para fazer o exame da ordem, você tem que optar por algumas disciplinas, né, que você vai ser submetido na segunda fase. Então o exame da ordem tem 2 fases. A primeira fase tem 80 questões, são 12 matérias, 12 disciplinas, e a segunda fase é aquela que é composta de peça prática, de questões, e você você escolhe, na verdade, qual é a área que você quer submeter ao exame. Muito bem, essas áreas aí são 7 áreas, então administrativo, civil, constitucional, trabalho, empresarial, penal e tributário. O problema é que você não escolhe a área depois de ser aprovado na primeira fase. Você já escolhe a área que você quer ser submetido no momento da inscrição. Então é muito importante que você, na hora de se inscrever para o exame da ordem, que você já tenha definido, já tenha escolhido qual é a área que você quer ser aferido na segunda fase. Então, há vantagens e desvantagens em todas as áreas, claro, mas eu vou conversar com você sobre algumas técnicas aí para você não ficar perdido na hora de se inscrever. Por exemplo, é sempre importante você escolher uma área que você tenha afinidade. Então, você vai com direito administrativo, se você tem afinidade com a área, civil, a mesma coisa, constitucional. Claro que existem as questões das taxas de aprovação que eu já vou comentar com você, mas em princípio, o seu primeiro critério tem que ser a afinidade que você tem com a disciplina. Então, falando aí um pouquinho sobre essas aprovações, então constitucional aprova mais do que trabalho, enfim, tem áreas que teoricamente têm uns índices de aprovação mais altos. Eu vou começar falando de administrativo com você. Eu acho que direito administrativo, pelo menos as últimas peças que eu anotei aí, no 17º exame, que foi quando eu parei de anotar, não anotei ainda a 18ª, mas ação ordinária, ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, ação popular com pedido de antecipação de tutela. Então, é legal você conhecer esse histórico, é legal você ainda está em dúvida sobre o direito administrativo, dá uma olhada nas últimas peças, dá uma olhada nas questões que foram cobradas, como é que você estudaria antes de efetivamente fazer a inscrição. Civil, 17º exame, consignação e pagamento, no 16º exame caiu contestação, no 15º exame, recurso especial. Então dá uma olhada nas últimas provas, dá uma olhada também nas últimas questões, e se você tem aí uma experiência com processo civil, na área do direito civil, é importante aí você, de uma certa forma, dar uma olhada também nas peças e verificar se você estaria disposto a estudar. A boa notícia de civil é que civil tem uma taxa de aprovação muito grande, então é legal você, de repente, tendo facilidade, você também caminhar por isso.
Bom, sobre direito constitucional, que talvez seja a grande área e um grande interesse atual dos... Está de cabeça para baixo? O que está de cabeça para baixo, Felipe? Eu estou parecendo de cabeça para baixo para você? Sério? Confirma isso para mim. Para mim a visão está normal aqui. Deixa eu ver se agora melhorou. Vê se agora está certinho aí para você. Para mim estava tudo bem. Verifica aí. Beleza, valeu pelo toque. Então o que acontece? Valeu. Então o direito constitucional ele sempre tem um viés aí de interesse dos alunos pela questão de que se corre a notícia sobre a alta taxa de aprovação em direito constitucional. Então vale a pena você dar uma olhadinha nas peças. Por exemplo, 17º exame, caiu uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, no 15º mandado de segurança, no 14º recurso ordinário constitucional e mandado de segurança para o STF. Então você tendo um bom curso aí você consegue também, obviamente, trabalhar essas peças. É importante também a escolha dos cursos. Direito do trabalho, muito procurado. Direito do trabalho é muito procurado pelos alunos, principalmente quem atua na área civil e não tem um pouco de medo pela abrangência, que é a área civil no exame da ordem. E aí o pessoal corre para o direito do trabalho. Outro ponto que também facilita os alunos gostarem e se interessarem pela área do direito do trabalho na segunda fase do exame da ordem é justamente o fato de que você tem poucas peças processuais e isso aparentemente seria um grande atrativo para você estudar aí para a área do direito do trabalho. Bom, acontece o seguinte, que apesar de poucas peças, o direito do trabalho possui uma taxa de reprovação muito alta. Então, eu acho que você tem que observar por que isso. Normalmente se atribui à questão da correção, que é bem rigorosa, e também porque apesar do número de peças ser relativamente menor do que em outras áreas do direito, na verdade o grande problema que você tem aí é que, por exemplo, numa inicial ela pode conter inúmeros pedidos e cada pedido não feito, ou mal redigido durante a prova pode tirar alguns décimos, alguns pontos. Então, talvez isso explique aí também uma alta taxa de reprovação no exame da ordem. Sem contar que às vezes as pessoas não têm familiaridade com o assunto e acham que em pouco tempo vão conseguir dominar, o que pode ser um engano, pode ser um risco. No 17º exame você vê contestação, no 16º recurso ordinário, no 15º recurso ordinário. Então, as peças são relativamente comuns aqui, pelo que eu estou vendo na minha colinha aqui. Então, só a escolha do direito do trabalho eu acho que realmente se você tiver uma afinidade muito grande, até porque a taxa de aprovação está alta. Direito empresarial. Direito empresarial, aí no 17º exame, pedido de extinção das obrigações do falido. No 16º, a ação de execução por quantia certa. Ou um pedido de falência, teve muita polêmica sobre isso. No 15º exame que foi pedido foi uma ação de prestação de contas. Então vale a pena você também verificar a questão do direito empresarial, direito penal, memoriais no 17º exame, no 16º agravo em execução, 15º queixa-crime. Penal também atrai bastante gente para o exame, mas assim como o direito do trabalho, muita gente que não tem familiaridade com a área do direito penal é atraído por essa disciplina para fazer a segunda fase, até porque muita gente gosta de estudar o direito penal, mas também tem uma alta taxa de reprovação essa disciplina. Tá? Então é importante você realmente pegar essas últimas peças aí, ver realmente se você tem facilidade, se você está a fim de estudar. E finalmente, a última peça, a última área para a gente dar uma olhada é direito tributário, que tem crescido aí o interesse dos alunos, tem uma demanda muito grande por direito tributário na segunda fase e também é uma área também que você tem que tomar muito cuidado, que você tem que analisar as últimas peças, analisar exatamente se você tem familiaridade, se você tem interesse. 17º exame, agravo no instrumento, 16º apelação, no 15º uma exceção de pré-executividade. Então dá uma olhada nisso, confere. E aí, uma vez que você decidiu qual área você vai fazer, finalmente então você começa, você dá início ao seu estudo para a primeira fase do exame da ordem.
Então você tem as provas aí que são a primeira fase, ela é constituída de 80 questões, 4 alternativas A, B, C, D. Quem faz o exame da ordem da GV sabe que normalmente você descarta 2 e fica sempre na dúvida entre 2 questões. Então você tem A, B, C, D, você descarta 2 e fica com 2. A prova ela tem 5 horas de duração, o que às vezes é um pouco tempo para você marcar as questões, então você tem que treinar muito, você tem que se exercitar bem com isso. O rascunho ele pode ser levado após 4 horas de prova e você não pode consultar qualquer material, calculadora, relógio, celular, você não pode ter nenhum tipo de material de consulta. Essa é a primeira fase. Então, o que é interessante destacar aqui, a prova tem aí pelo menos 15% das questões versando sobre o Estatuto da Advocacia, seu regulamento, código de ética, direitos humanos. Então, o que a gente costuma colocar, o que eu gosto de colocar sempre em sala de aula, é a questão de que 10 questões aí aparecem, são de ética profissional. Então, das 80 questões que você tem que realizar, que você tem que, fazer a prova, que você tem que analisar, 40 questões, elas são, 40 questões é exatamente o número para você ser aprovado. Dessas 40, 10 você tem aí à sua disposição exatamente na matéria que eu vou trabalhar toda semana aqui com você, que é a ética profissional. Então, um outro ponto também para destacar é a questão de questões anuladas. Então, às vezes acontece aí dessas 80 questões você não ter nenhuma questão anulada, o que não significa falta de polêmica. Às vezes tem muita polêmica, tem muita reclamação, mas não necessariamente isso aí vai fazer com que a FGV anule aí as questões. Nós tivemos no 12º, no 13º, no 14º, no 16º exame, nenhuma questão foi anulada. Já no 15º, no 17º, 2 questões anuladas. Não necessariamente você vai conseguir aproveitar essas questões, mas é importante você não contar com elas aí no seu cálculo aí para as 40 pontos que você tem que fazer. Então, basicamente aí você tem uma primeira fase e após a primeira fase, exatamente conseguindo os 40 pontos, você tem início então a segunda fase, que ocorre aí, normalmente 6 a 7 semanas depois de ocorrer a primeira fase, então é um tempo muito curto. Por isso que normalmente para a primeira fase, você das 12 disciplinas, você tem que se concentrar em no máximo 5, eu sempre indico 4, 5 questões para você escolher para estudar, porque não vai dar tempo de você estudar para as 12 questões, então é importante você saber isso. E dessas 4, 5 disciplinas, com certeza, ética profissional e mais aí aquela área que você vai fazer na segunda fase. Então, se você escolher o constitucional, obviamente que se você vai estudar para constitucional na segunda fase, você já tem que começar um estudo muito forte daquela disciplina ainda na primeira fase. Na segunda fase, uma peça profissional aí, que vale 5 pontos, e você também tem 4 questões práticas, né? 1,25 ponto aí para cada questão. Então, a segunda fase, ela tem 5 horas de duração e sempre existe uma dúvida aí, quanto tempo eu gasto para fazer cada questão, quanto tempo eu posso gastar em cada questão, quanto tempo eu posso levar para fazer a peça. Então, eu acho que não existe um cálculo aí definido, mas se recomenda aí 3 horas aí para você fazer a peça, 2 horas para você fazer as questões. Então, meia hora para cada questão é mais que o suficiente. Não dá tempo de passar limpo questão, não dá tempo necessariamente de passar limpo a sua peça profissional. Mas 30 minutos não daria tempo de eu fazer essa peça? De eu fazer as questões e tal, fazer uma questão? O problema é que você tem que ler a questão, você tem que entender e você tem que, de uma certa forma, organizar o seu pensamento, fazer tudo funcionando muito bem para você não se atrapalhar. Afinal de contas, você tem margem, você não pode azurar, você tem que ter todo um cuidado aí. Então, 30 minutos, vai por mim, passa muito rápido, você tem que fazer isso em cada questão. Sem contar que muitas vezes as peças a gente acaba demorando até muito tempo, meia hora, quase 1 hora, para a gente poder entender como é que funciona uma peça, qual vai ser a peça, enfim, organizar todos os argumentos e depois, enfim, redigir a própria peça, que tem que ter todo o cuidado por causa das rasuras, do espaçamento.
Então, dá tempo, mas não pode dar mole, não pode descuidar da questão disso. Sem contar que você não tem relógio, você olha para o relógio que está na sala e tem que ficar controlando mesmo o tempo. Bom, sobre a segunda fase, você pode retirar com a prova após 4 horas. É permitida na segunda fase aí, a utilização de material de consulta. Você tem o seu material de consulta, uma consulta à legislação sem qualquer anotação, comentário. Acho que você não deve se expor demais, então tem aquelas remissões, então tem todos os professores dão muitas dicas sobre como fazer as remissões. O fato é que você, eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas o fato é que você tem que tomar muito cuidado para não se expor com o fiscal, ter qualquer tipo de problema, porque isso vai gerar um estresse muito grande, totalmente desnecessário, na véspera da sua prova. O fiscal não está fazendo prova, quem está fazendo prova é você. Então, eu acho que você tem que tomar cuidado com a possibilidade de estresse, né? Então, o material permitido está lá no edital, você lê direitinho, confere, não tenta nenhum truque, nada disso, porque a chance de você ser pego é alta e se você for pego, você está eliminado do concurso. Então, né, dessa prova. E não vale a pena você correr esse risco aí. Tá? Total geral aí de aprovações, né, você tem um percentual aí sempre já foi muito baixo. Eu estou vendo aqui no 11º exame 14% dos inscritos que foram aprovados na segunda fase. Depois isso subiu. No 17º exame, um índice muito alto, 29% sendo aprovado. Claro que você tem aquelas pessoas que já passaram na primeira fase, fazem a segunda fase. Uma vez não são aprovados, aí eles não precisam fazer a primeira fase de novo, como você já deve saber. E aí fazem só a segunda fase, né? Você tem um tempo maior para estudar a segunda fase. Então isso tem gerado aí um aproveitamento maior das pessoas, dos inscritos no exame da ordem. O fato é que a média aí é 25%, hoje até o portal Migalhas publicou uma estatística nesse sentido, de que 25% em média é aprovado no exame da ordem. É um percentual baixo, não é um percentual alto, se você considerar as pessoas que estudam com você, ou seja, apenas 25% de cada 4 pessoas, uma só vai ser aprovada ao final no exame da ordem. Então, motivo pelo qual você deve sempre se preocupar e orientar o seu estudo com muita calma, com muita concentração, porque os detalhes aí podem fazer diferença. Tá? Então, percentuais aprovados que eu estou vendo aqui nos exames, então, administrativo aprova bem, civil, constitucional, trabalho e penal já aprova um pouco menos do que essas outras áreas, como eu comentei com você. Você não deve deixar de fazer se essa for a sua afinidade, tá? Se você tiver afinidade com essas matérias. Mas você também tem que tomar cuidado para não ir com os outros, né, de qualquer forma, sem ter muita noção, porque vai ser mais difícil você conseguir a sua aprovação. Então, queria comentar esses pontos aí. Vale a pena, já me perguntaram uma vez se vale a pena você fazer o exame da ordem, mesmo que seja como teste, ainda que você esteja no 8º, no 9º período, vale a pena você desembolsar essa grana aí, para você conhecer a prova, para você analisar a prova, para você sentir o momento da prova. Não é a mesma coisa você fazer obrigado, Paulo, compartilhou aí a aula. Não é obrigatório, obviamente, você passar no exame da ordem logo de cara, não é isso, mas é completamente diferente você fazer prova em casa, imprimir a prova e tentar fazer em casa, e você tentar fazer uma prova lá ao vivo, realmente passando a experiência, as sensações que as pessoas que realmente estão focadas naquela prova vão passar para você, vão transmitir, vão vivenciar com você. Então, vale a pena você fazer a prova, vale a pena você ir lá. Se você não passou na primeira fase, como teste, você foi lá como teste fazer, analise a prova. Também não é para guardar embaixo do braço, deixar para lá e achar que vai começar tudo de novo. É muito importante você entender estatisticamente aonde você foi bem, aonde você foi mal, aonde você sabia que você ia mal, aonde você não esperava ir mal, aonde você foi bem, porque sabia que ia bem, e aonde você foi bem mesmo sem ter grandes expectativas. Então é legal você fazer essa análise se você não foi aprovado. Muito comum aluno ficar aí
totalmente despreocupado e acabar passando. Isso é ótimo, porque aí já coloca você meio que quase que num susto na segunda fase, e aí você tem que esquecer o mundo e tem que se dedicar completamente à segunda fase. Você tem aí 6, 7 semanas para muitas vezes escolher curso, escolher os professores que você quer estudar, enfim, comprar os livros necessários. Então passa muito rápido, é muito pouco tempo, por isso que aquela escolha da segunda fase ela é muito importante para você não se perder, não perder tempo, né, no meio do caminho. Acho que também um outro motivo importante para você fazer a primeira fase é que você pode, de uma certa forma, já vem ganhando essa experiência, já ir experimentando essa sensação de fazer a prova. Agora, sempre comento com os meus alunos, vou dividir aqui com vocês, a importância que tem você, eu acho, uma recomendação minha, é muito pessoal, mas você não contar, você não sair por aí espalhando para todo mundo que você vai fazer a primeira fase, porque a primeira impressão que você tem que o mundo inteiro vai parar para te esperar, enfim, vai ser super condescendente com você, mas na verdade o mundo não para e você, de uma certa forma, pode estar até arrumando uma pressão desnecessária, né, ou dentro do escritório, ou em casa, enfim, com os familiares, com as pessoas mais próximas, que vão começar a perguntar sobre a sua prova, quando vai ser, como é que foi, enfim. Isso pode gerar uma ansiedade em você, pode gerar uma cobrança que é totalmente desnecessária. Então, eu recomendo que você não se exponha desnecessariamente. Vai lá fazer a prova, dá um perdido aí no domingo, e, enfim, acho que é uma experiência importante. Então, bom, o que eu fiz nesse primeiro momento aqui com você? Eu conversei muito sobre o exame da ordem, contextualizei você. Agora eu queria falar mais da minha matéria, queria encerrar aqui a transmissão, nosso encontro, falando mais de deontologia, de ética profissional, né, que é o que interessa aí, que é o que vai nortear. Uma vez por semana, toda terça-feira às 10h30, eu vou estar aqui conversando com você sobre um ponto específico da matéria. Na semana que vem a gente começa mesmo a falar. Hoje eu vou só apresentar a matéria para você. Então, o que é ética profissional? Essa ética profissional que é cobrada no seu exame da ordem consiste na análise do Estatuto da Advocacia, ou seja, na Lei 8.906, que foi publicada em 94, que é a lei atual em vigor, que é o Estatuto da Advocacia. Além da Lei 8.906, a gente tem um Regulamento Geral da OAB, que é uma legislação acessória, então, ao Estatuto, é uma legislação que complementa, que regulamenta o Estatuto da Advocacia. Costuma cair, sim, até porque muita gente está desatenta, não sabe nem que existe esse regulamento geral. Então, se você ainda não tinha se atentado a isso, dá uma olhada no seu Vademecum, dá uma olhada, ou então baixa um PDF, então é só você colocar aí no Google e você baixa o regulamento geral da OAB. Não é para você estudar ele todo, são apenas alguns pontos, porque é uma legislação imensa e não vale a pena você estudar isso. Por exemplo, da ordem, não vai dar tempo, você vai perder mais tempo. E se você tem ainda que você tenha todo esse tempo do mundo, eu recomendo que você estude, que você leia a Constituição, que você estude constitucional ao invés de ficar perdendo tempo lendo o regulamento. O regulamento é importante para alguns assuntos, mas não para tudo, realmente não vale a pena. E finalmente, além da lei, que é o Estatuto da Advocacia, além do regulamento geral, eu recomendo que você tenha, obviamente, o Código de Ética. Sobre o Código de Ética, a gente tem esse problema agora, né, que é um problema nada interessante, que não é realmente um problema, que é a questão do Código de Ética, que é a atualização. Por quê? Você tem um Código de Ética publicado em 1995, exatamente na esteira aí da publicação da Lei 8.906, que é de 94, do ano anterior, e esse Código de Ética de 95, ele foi atualizado agora em novembro de 2015. Então é importante que você tenha o Código de Ética de 2015, lógico, para estudar. O problema é que o edital, os alunos já tinham informado, ontem até a gente conversou sobre isso na Cândido Mendes, onde eu dou aula, que é a história de que o edital falou no Código de Ética de 95. Independente de 95 e 2015, o que eu acho importante você já saber? Que o Código de Ética de 2015 ele é muito parecido, ele só modernizou de uma certa forma, traduzindo bem simplesmente,
O Código de Ética de 2015 ele moderniza o Código de 95, mas também não promove grandes alterações, não promove nenhuma ruptura. Na verdade, ele complementa, ele melhora a redação de alguns dispositivos sobre sigilo profissional, sobre a questão dos deveres do advogado, relações com o cliente. Ele, de uma certa forma, a novidade é a introdução do capítulo relativo à advocacia pro bono, que você não tinha essa discussão antes. Então, eu acho que alguns dispositivos foram melhorados, a inclusão de alguns pequenos tópicos, mas, na verdade, o espírito mesmo do Código de 2015 é exatamente o mesmo de 95. A questão da restrição da publicidade, ela não pode ser sob a forma da captação de clientela. Então, dá uma olhada no Código de 2015, dá uma olhada no Código de 95. Se você está indo para resolver seu problema agora 3 de abril, no próximo exame, beleza, pega o de 95, vai tranquilo. Mas se você vai fazer um estudo aí, vai estar começando o seu estudo e pretende, claro, fazer o de abril, mas depois fazer os exames subsequentes, o 20º, enfim, 21º exame, seja aí qual for o seu exame que você está se preparando, eu acho que aí você já tem que ter o Código de 2015 em mão para já ficar com ele, já ir se acostumando com a leitura. Então, o que há de interessante? Você tem um código, essa discussão que eu acabei de falar do Código de Ética, um regulamento geral e dentro do Estatuto da Advocacia, o Estatuto da Advocacia ele é dividido em 3 assuntos, 3 grandes assuntos. A atividade da advocacia, que é o título 1, você tem a OAB, que é o título 2, e você tem o título 3, que é o processo disciplinar. Então, o processo disciplinar, a gente vai ver, eu vou ter um encontro aqui com você falando sobre isso, a gente vai falar sobre a OAB, que é a natureza jurídica da OAB, os seus órgãos, a questão que sempre é muito cobrada, a questão de competência, o que cada um dos órgãos tem competência para fazer, o que pode fazer o Conselho Federal, o que pode fazer o Conselho Seccional, as subseções, caixa de assistência. Então, título 2 falando só de OAB, título 3 falando de processo disciplinar. Mas o filé mignon, claro, é o título 1, que nos seus 9 capítulos fala da advocacia. Então, você tem o capítulo 1, que é a atividade da advocacia, você tem o capítulo 2, importantíssimo, direitos do advogado. Inclusive, o capítulo 2 ele sofreu uma alteração, a inclusão de dispositivos, que foi a Lei 13.245, publicada agora em janeiro de 2016. Então, nenhum manual está atualizado, nenhum vade-mecum está atualizado. Então, eu recomendo que você, para fazer a prova de abril, você imprima a Lei 13.245 de 2016. Então, dá uma olhada nisso. As alterações. A alteração, basicamente, ela foi em torno do inciso 14, que ele foi alterado novamente, a OAB querendo aí melhorar o acesso dos advogados aos inquéritos, enfim, aos procedimentos investigativos. E você também teve a inclusão do inciso 21. Alguns parágrafos também, a gente vai ter uma aula específica, eu vou fazer aqui uma aula específica com você sobre isso. Basicamente aí o título 2, o capítulo 2, na verdade, do título 1, que é direitos do advogado, ele tem essa alteração importante. Eu acho que isso vai ser cobrado no exame da ordem. É um assunto que a OAB tem demonstrado muito interesse e nada mais interessante do que cobrar uma atualização legislativa, ainda mais de quem está distraído e não vai atualizar, e aí com certeza a OAB vai descobrir alguma maneira de cobrar essa questão e você não deveria deixar isso passar, não pode deixar um ponto desse se perder. O capítulo 3 desse título 1, então, importante, ele vai falar sobre inscrição, então, inscrição na OAB, inscrição como estagiário, questão de licença, cancelamento, pouco cobrado, mas importante você saber, bem tranquilo. O capítulo 4, este sim, foi muito alterado pela redação da Lei 13.247. Até tem um periscope que eu gravei com o professor Paulo Fernando, falando exatamente sobre essa questão da sociedade unipessoal de advocacia. Os reflexos para ética profissional, eles são bem tranquilos. Assim, a gente vai ver que agora a gente tem, além da sociedade de advogados tradicionais, que você já conhece, a gente tem a possibilidade da constituição da sociedade unipessoal de advocacia. Basicamente, a repercussão dessa criação, que é o que interessa para a OAB, a grande repercussão é a questão da possibilidade
tanto da sociedade de advogados, da sociedade unipessoal de advocacia, poderem ser enquadrados no simples para efeito tributário. É um assunto que eu vou passar aqui, vou trazer com você bem a passant, não tenho nenhum interesse em aprofundar isso, porque isso provavelmente é matéria de tributário, mas eu vou comentar porque é o que interessa para a OAB, justamente tentar enquadrar essas sociedades no modelo do simples. Aí tem a questão da lei complementar 123, então, enfim, uma discussão que depois a gente trata aqui com calma, mas eu tenho um periscope já gravado com o professor Paulo Fernando, vou ver se eu consigo reproduzir isso no YouTube para você mais tarde, para que você também entenda os aspectos tributários dessa inclusão dessa lei 13.247, que alterou o capítulo 4 todo exatamente para incluir a sociedade unipessoal de advocacia nessa conversa. O capítulo 5, advogado e empregado, é bem tranquilo. Capítulo 6, honorários. A gente vai falar de honorários aqui, vai falar também dos honorários lá do Código de Ética, tem um capítulo também falando de honorários no Código de Ética. No antigo era o capítulo 5, no novo, se não me engano, é o capítulo 9, tenho certeza. Depois a gente tem o capítulo 7, que é incompatibilidade e impedimento. O capítulo 7 vai trazer aí para você quais são os cargos incompatíveis, ou seja, que gera proibição total, e quais são os cargos que geram proibição parcial da advocacia. E também quais são os cargos aí que são exclusivamente legitimados. Então, você tem aí o capítulo 9, o capítulo 7 falando sobre isso, os incompatíveis, os impedidos, os exclusivamente legitimados. Finalmente, o capítulo 8, ética do advogado, e aí sim, Código de Ética entra aí nesse momento para dar apoio ao capítulo 8, que é bem pequenininho no Estatuto, e o capítulo 9, encerrando o título 1, é exatamente que trata de infrações e sanções disciplinares. A FGV não tem pegado muito pesado com isso, em relação a cometer determinada infração, qual seria a sanção, mas é um assunto perigosíssimo, porque você vai ver comigo que não tem muita lógica o negócio não. Às vezes determinada infração que em princípio seria bem tranquilo, na verdade você vai ver que tem sanções aí que são muito graves, são seríssimas, e na verdade às vezes quando você tem determinadas infrações que poderiam ser consideradas graves, as sanções não são tão graves quanto outras, então não tem um escalonamento aí nesse sentido não, você vai ver isso comigo quando eu falar com você do capítulo 9. Então, resumo da ópera. Estatuto da Advocacia, Lei 8.906, 3 títulos, 3 assuntos. O mais importante é o título 1. O título 1, Advocacia, tem 9 capítulos. Dê atenção total a esses 9 capítulos. O título 2 e o título 3, eles de vez em quando aparecem. E a gente não vai dar mole, a gente vai comentar aqui, vou comentar aqui com você, para você ter essa certeza. O que dá apoio a todo esse conjunto, de um lado você tem o Código de Ética, 95/2015, nós vamos fazer esse binômio aí, e também temos o Regulamento Geral. Então, com isso, eu acho que você consegue se preparar bem, você consegue entender a matéria, e já a partir da semana que vem, às 10h30, toda terça, às 10h30 da noite, eu comento um assunto com você. Na próxima aula eu vou comentar sobre a atividade da advocacia. Para diferenciar um pouquinho do que acontece em sala de aula, eu vou trazer todos os exercícios que já caíram sobre esse capítulo 1. Então, vou comentar um pouquinho, vou fazer um resumo aí do que é o capítulo 1 para você. E depois a gente comenta os exercícios, a gente tira as dúvidas sobre todos os exercícios que já caíram na época da GV, claro, sobre esse capítulo 1, atividade da advocacia. E aí eu espero que você consiga, com a teoria, consiga com os exercícios. Se você já quiser fazer os exercícios do capítulo 1, você pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é pontebrasiliario@gmail.com. Você pode me mandar um e-mail, pontebrasiliario, tudo junto, @gmail.com, que eu encaminho aí esses exercícios para você. Tá? E aí faz o exercício, se você conseguir fazer antes, legal, porque aí na próxima terça-feira, às 10h30, a gente sai resolvendo esses exercícios e tirando as dúvidas. É legal que aqui a gente pode interagir também, e legal, a gente vai poder continuar esse trabalho.
Valeu, Miri. A gente se encontra então semana que vem, 10h30. É um primeiro encontro. Toda semana a gente conversa um pouquinho sobre ética profissional, sobre deontologia. Um abraço. Até a próxima.